É muito bom nós estarmos mais uma vez aqui reunidos para engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há posição melhor para o ser humano do que poder ter o privilégio de estar adorando o nome do Senhor Deus, Criador do céu e da terra, de tudo que existe e subsiste. O que nós conhecemos é muito pouco em relação à imensidão, à grandeza de tudo que Deus criou, as galáxias, os planetas, as coisas que nós nunca vamos ver, os tesouros, os metais preciosos, que são muitos, as coisas espirituais, os anjos, os principados, as potestades, essa cidade maravilhosa que Jesus disse que ia preparar para nós. Paulo falou uma palavra, ele disse que as coisas que o olho não viu, os ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Então, teve um certo filósofo que disse que o que ele conhecia era uma gota, o que ele ignorava era um oceano. Então, nós somos pequenos, somos falhos. Com base nesse texto, eu vou falar hoje sobre as 4 escolas da vida. Então, através desta mensagem, você vai poder identificar em qual delas você está. E o estágio que você vai passar em cada uma vai determinar se você vai entrar na cidade santa ou não. E é uma escolha. E a vida, ela tem pelo menos 4 escolas. E essas escolas, elas são exemplificadas aqui, nas jornadas que Elias fez de Gilgal até o Jordão. A Bíblia é cheia de figuras, a Bíblia é cheia de tipos, de modelos que servem para nós hoje. E nós vamos estar estudando sobre essas 4 escolas da vida. A primeira escola é o Gilgal. Depois que Israel atravessou o Jordão, ele acampou-se perto de Jericó, ou seja, em Gilgal. E ali em Gilgal aconteceu algumas coisas importantes. Ali aconteceu que os filhos de Israel que saíram do Egito e que ainda não eram circuncidados, eles foram circuncidados em Gilgal. Ali eles se tornaram cumpridores da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então a circuncisão consistia em pegar o pênis da criança com 8 dias de nascido e cortar o prepúcio. É uma cirurgia de fimose como nós conhecemos hoje. Era um sinal que Deus estabeleceu entre ele e o povo de Israel, descendente de Abraão. Então, quando o povo de Israel ficou no Egito peregrinando 40 anos, aqueles que nasceram no deserto e que eram menores de idade ao saírem do Egito, que foram andando pelo deserto, eles não passaram pela cerimônia da circuncisão. Então, quando atravessaram o Jordão, que acamparam em Gilgal, ali Josué fez aquela cirurgia em todo israelita e eles cumpriram a aliança de Deus. E nós vamos aprender através desses 4 lugares, ou seja, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Nós vamos aprender que cada um desses lugares onde Elias foi é uma escola de vida para nós hoje. Então, o primeiro, que é o Gilgal é o primeiro estágio. Gilgal foi o primeiro acampamento depois que eles saíram, que eles atravessaram o Jordão. Então está em Josué no capítulo 4, no versículo 19, que ali em Gilgal, antes de eles vencerem Jericó, eles tiveram que fazer algumas coisas, ou seja, circuncidar os incircuncisos. Segundo, eles celebraram a Páscoa, ou seja, a Páscoa para nós significa a ceia do Senhor, através do pão e do vinho. Então eles celebraram a Páscoa.
E a terceira coisa, o maná parou de cair. E eles, então, começaram a comer do fruto da terra. São as coisas que aconteceram em Gilgal. Foi em Gilgal que tudo começou. Até então eles eram peregrinos do deserto. Quando eles chegaram a Gilgal, eles restabeleceram a comunhão com Deus através da circuncisão, através da Páscoa, e ali eles foram capacitados para vencer Jericó. Então, a primeira escola da vida para os filhos de Israel foi em Gilgal. E foi lá em Gilgal que Josué circuncidou os incircuncisos e que estabeleceu o culto. Foi em Gilgal que os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa, depois de entrar na terra prometida. Está em Josué capítulo 5, versículos 10 e 11. Foi em Gilgal que a Arca da Aliança pernoitou todos os dias. Eles iam, rodeavam Jericó e a Arca de Deus voltava para Gilgal. Então Gilgal é o lugar que nos faz lembrar do primeiro amor. Porque foi ali que eles começaram a ver o quanto Deus é poderoso para libertar eles dos seus inimigos e dar vitória contra o seu inimigo Jericó. Então Gilgal é a escola onde o crente ele se lembra do primeiro amor. O Senhor diz à igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Antes que eu venha a ti e retire o teu castiçal. É comum a pessoa começar a servir a Deus e ela abandonar o primeiro amor. Gilgal foi o lugar onde Israel teve que voltar ao primeiro amor. Saíram do Egito. O tempo que eles gastariam para entrar na terra de Canaã seria de 40 dias. Mas antes de entrar, eles não creram na palavra de Deus e por isso eles peregrinaram no deserto 40 anos. Quando chegaram a Gilgal, através de Josué, eles então voltaram ao primeiro amor, estabeleceram o culto e circuncidaram os incircuncisos. Então Gilgal é a escola do primeiro amor. É em Gilgal o lugar onde o crente lembra de tudo quanto Deus já fez por ele. É a primeira escola. A segunda escola, depois que Elias saiu de Gilgal com Eliseu, ele disse e foi a Betel. Betel é o segundo estágio da vida, porque Betel é a casa de Deus. O Betel foi o lugar onde primeiro Abraão edificou o primeiro altar quando ele chegou à terra de Canaã. Então o altar de Deus, o primeiro que o patriarca da fé edificou, foi quando ele chegou a Betel. Quando Jacó fugia da presença do seu irmão Esaú, ele dormiu lá, naquele lugar, edificou e chamou de Betel. Antes não era Betel, era Lei, o lugar. Mas ali foi onde Jacó consagrou, ungindo aquela pedra e chamou de casa de Deus. Então Elias saiu de Gilgal com Eliseu e foram a Betel, ou seja, foram para a casa de Deus. O Betel, a casa de Deus, é o segundo estágio da vida cristã. É a segunda escola. Essa escola, na vida do cristão, o nome Betel significa casa de Deus. Betel era o centro de adoração. Antes de Davi conquistar Jerusalém, Betel era o lugar onde todo israelita adorava o nome de Deus, porque foi ali onde Abraão edificou o altar para adoração a Deus. Então o Betel é o lugar da adoração. Primeiro, saíram do Gilgal, o lugar onde se lembra do primeiro amor, o lugar onde se restaura o culto, onde consagra a vida. Então eles foram para Betel, onde era o centro de adoração mais importante. A segunda escola da vida é a escola da adoração.
Ninguém nunca esteve numa posição tão alta do que quando esteve adorando o seu Criador. A adoração, ela deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, porque nós só nos tornamos grandes quando nós nos fazemos pequenos para adorar a Deus, para reconhecer a sua grandeza. Então, eles foram para Betel. Foi em Betel que Abraão edificou o altar, e ali que ele estabeleceu o culto. Então, Betel também foi o lugar onde Jacó dormiu, tendo como travesseiro uma pedra. Quando ele estava dormindo, ele teve um sonho, e no sonho ele viu uma grande escada que subia até Deus, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Então ele acordou e disse: em verdade Deus está neste lugar, e eu não sabia. E ele tomou a pedra que ele usou como travesseiro e derramou azeite nela, e disse: este lugar será chamado Betel, que significa casa de Deus. E orou ao Senhor e disse: se o Senhor for comigo nesta viagem que empreendo, me dando pão para comer e roupa para vestir e calçado para calçar, certamente quando eu voltar, de tudo que me deres, certamente devolverei o dízimo. Então Betel foi consagrado como casa de Deus, como lugar do voto, o lugar do sacrifício. Foi o lugar do primeiro encontro que Jacó teve com Deus, foi lá no Betel. O Betel é o lugar do encontro com Deus, é o lugar da adoração, o lugar da consagração daquilo que nós temos para Deus. Então, lá em Gênesis, no capítulo 31, no versículo 13, está escrito que o Senhor, o próprio Senhor, se apresentou como o Deus de Betel, porque Deus é o Deus de Betel. Ele mesmo se apresentou. Em Gênesis 35:1, Deus ordenou a Jacó que voltasse a Betel para renovar com o Senhor a aliança. Então Betel é o lugar da renovação da aliança. Quando Jacó voltou da terra do seu tio Labão, ele cometeu 2 erros principais. Primeiro, ele não foi para onde ele tinha voltado, ele foi para Siquém. Por isso, lá em Siquém, ele perdeu sua filha. Sua filha foi estuprada. Sua filha foi estuprada por Siquém, filho de Amor. Lá em Betel, era um lugar para onde Jacó deveria ter ido, ele não foi. Mas depois Deus mandou que Jacó voltasse a Betel para renovar a aliança. Muita gente tem se afastado do Betel de Deus, da casa de Deus, e Deus continua chamando as pessoas para voltarem para a sua casa, o lugar da renovação da aliança. Então, lá em Juízes, no capítulo 20, versículo 18, Betel tornou-se o lugar onde os filhos de Israel consultavam a Deus. Muita gente procura Deus em muitos lugares, mas é o Betel a escola da renovação da aliança, o local da escola da adoração, do culto, do sacrifício, de oferecer a oferta, de dar o dízimo do Senhor, de consagrar tudo que a pessoa recebe de Deus para o Senhor. Só depois que Jacó entendeu que quando ele voltou da terra de Labão, que ele não deveria ter ido para Siquém. E quando ele foi para o Betel, antes de tudo ele mandou que a sua família retirasse as joias, as tornozeleiras, os brincos, as pulseiras e os deuses. E ele sepultou tudo debaixo do carvalho. Só então foram para o Betel adorar a Deus, porque Jacó entendeu que lá em Betel era o lugar da consagração, onde a idolatria tinha que ser abandonada, onde as vaidades tinham que ser abandonadas. Então Betel é a escola, é o lugar de consagração na presença de Deus, é a casa de Deus, é a escola da adoração.
Em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 3, o povo não subia a Betel com as mãos vazias. Quando uma família dizia, vamos a Betel, eles levavam algo para o altar de Deus. Não subia de mão vazia. Betel representa a segunda escola de vida. O Betel representa um estágio mais desenvolvido na vida do servo de Deus. É o lugar quando ele, depois que ele passou pelo Gilgal, que ele renovou a aliança, que ele participou da comunhão, que ele celebrou a Páscoa, que ele comeu o fruto da terra, que ele venceu Jericó. Daqui a pouco vamos falar sobre o Jericó. Então ali, Betel, em Betel o cristão já pode ser melhor avaliado, porque ele vai para adorar. Olha, Deus, eu tenho batido numa tecla, a religião está convidando o ímpio para os cultos. O culto não é para ímpio, o culto é para crente. O Betel não é o lugar do ímpio, o Betel é o lugar do crente. Lá no Gilgal é o lugar do ímpio, é lá que ele tem que fazer aliança. Então Betel é a casa de Deus, é o lugar da adoração, é o lugar que a pessoa já é avaliada como serva de Deus. A escola do Betel é o local onde você vai para adorar, porque você já entregou a vida para o Senhor Jesus, porque você já é um servo, uma serva de Deus, porque você já entende que lá você não vai de mão vazia, porque ali o cristão, ele está na segunda escola da vida e já desenvolveu a sua fé. Dali Elias disse para Eliseu, o Senhor me manda ir a Jericó. O terceiro estágio da vida é Jericó. Jericó é um estágio na vida do cristão. O nome Jericó significa lugar de fragrância, cidade do bálsamo. Foi ao pé de Jericó que o Senhor deu a Josué as estratégias de conquista da cidade. Josué 5, 13 e 14. Foi ali ao pé de Jericó, enquanto ainda estavam em Gilgal. Em Josué 6, 22 a 25, a prostituta Raabe e toda a sua família foi salva lá em Jericó, porque ela escondeu os espias e pediu clemência pela família. Jericó simboliza o mundo, e é no mundo que Deus salva as pessoas. Deus não salva as pessoas, não é dentro da igreja, Ele salva é no mundo. Foi lá em Jericó que Deus salvou Raabe, com toda a sua família, mesmo ela sendo uma prostituta. Então, simboliza o mundo que deve ser conquistado pela igreja. A terceira escola da vida conscientiza os servos de Deus de que estes são instrumentos do Espírito Santo para salvar as pessoas lá no mundo. Jericó é símbolo do mundo. Foi em Jericó que Deus salvou Raabe, e ela se tornou ancestral do Senhor Jesus. Então, olha, foi em Jericó que Jesus abriu os olhos dos dois cegos. No mundo, em Jericó, simbolizado, as pessoas estão cegas. O Senhor Jesus diz que o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam e não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho. Por que quando nós pregamos o Evangelho lá fora as pessoas riem, zombam, criticam? Porque elas estão com o entendimento cego, estão no mundo, e quem está no mundo está cego. Jericó é símbolo do mundo. Jesus abriu os olhos dos cegos, foi lá em Jericó. Ele disse, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver. E ele disse, então vê. E ele viu. Jericó, símbolo do mundo. Foi em Jericó que Zaqueu, o pequeno Zaqueu, correu na frente, subiu num pé de sicômoro, numa figueira brava. Ele não queria que ninguém o visse. Ele era rico, cobrador de impostos, rejeitado, marginalizado. Mas ele morava onde? Em Jericó.
e correu na frente. Jesus passava, ia para Jerusalém e ia morrer. Não passaria mais por ali. Era a última oportunidade. Foi na mesma ocasião em que Cristo curou o cego de Jericó, o Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. Então o Zaqueu, cobrador de impostos, subiu numa figueira brava e ficou quietinho. Ele não imaginava o que ia acontecer em seguida. A multidão vinha, Jesus estava no meio dela. Quando Jesus ficou debaixo da figueira, ele parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou pousar na tua casa. Então está escrito no texto que o Zaqueu, surpreendido com aquela atitude, ele nunca imaginava que ele, rejeitado, ninguém gostava dele, que o mestre por excelência, o salvador do mundo, aquele que ele queria só ver de longe, porque ele era pequeno, a multidão era muito grande, ele não imaginava que o Senhor Jesus pudesse tomar uma atitude daquela, de saber primeiramente quem era ele. O Zaqueu, o fraudulento, o ladrão, o trapaceiro, o usurpador de recursos alheios, o rejeitado, o marginalizado, nem crescer não cresceu, ninguém gostava de Zaqueu. Agora ele sentiu vontade de conhecer Jesus. Onde ele estava? No Jericó. Jericó significa o quê? O mundo. As pessoas que estão no mundo são semelhantes ao pequeno Zaqueu, fraudulentos, cegos, mentirosos, trapaceiros, soberbos, gananciosos, orgulhosos. Era assim que o Zaqueu era, mas ele queria ver Jesus. E quando a pessoa que está no mundo, ela quer ver Jesus, Jesus já está indo ao encontro dela. Então ela subiu numa figueira, ele subiu numa figueira. Jesus parou debaixo e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. E estando na casa de Zaqueu, reuniram-se ali muitos cobradores de impostos. Então os religiosos disseram entre si: como que este aí diz que é o Salvador e come junto com cobradores de impostos? Então Jesus disse, naquela reunião, Zaqueu levantou e disse: eu estou disposto a dar a metade da minha riqueza para os pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus disse: em verdade a salvação hoje entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Então os fariseus, os religiosos, começaram a razoar entre si, dizendo que Jesus estava na casa de um cobrador de impostos. E Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele dia, a vida de Zaqueu foi mudada. Onde? Lá em Jericó. Jericó é símbolo do mundo. Em Jericó, Jesus curou o cego Bartimeu. Em Jericó, Jesus salvou o Zaqueu, o pequeno Zaqueu. Foi lá em Jericó. Em Lucas 10:30 está escrito que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem que descia de Jerusalém significa a pessoa que está na casa de Deus e desce para o mundo. São os que se desviam da fé, que descem para Jericó. Quando você sai da presença de Deus e desvia-se do Evangelho, você é semelhante àquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então está escrito que os salteadores o assaltaram, tomaram tudo que ele tinha e o deixou espancado, meio morto. Passou por aquele homem um sacerdote, olhou de longe, cortou volta, porque o sacerdote não podia se contaminar com o morto. Significa as autoridades religiosas que não querem passar perto dos pecadores feridos. Passou também um levita. O levita é o adorador, aquele que cuidava do culto. Olhou e passou de longe, e não cuidou daquele homem que estava meio morto, mas passou o bom samaritano. Então ele foi ao homem morto, meio morto, e passou azeite nas suas feridas. Significa a unção do Espírito Santo.
e lavou as feridas com vinho, que significa o sangue de Jesus. O bom samaritano é o próprio Jesus, que socorre o crente que desce para o mundo, que desce para o Jericó. Você vê, a maioria dos desviados estão derrotados, fracassados, feridos, angustiados. Você não encontra um desviado feliz, porque quando desce de Jerusalém, a cidade do grande rei para Jericó está descendo para o fracasso. E ali os salteadores assaltaram. O levita não teve condição, porque ele ia se contaminar. A religião dele não permitia. Como há muita religião de pessoas que diz que não pode falar com bêbado, que não pode falar com prostituta, que não pode falar com drogado. É a figura do levita, é a figura do sacerdote, dos grandes ministros, que só fala nos púlpitos, que não vai ao encontro dos necessitados, que não socorre os caídos, não levanta o caído, não fortalece o fraco, não anima o desanimado. É a figura do sacerdote. Hoje está cheio de grandes lideranças evangélicas que nem sequer querem pegar nas mãos das pessoas. É o exemplo daqueles que também desciam para o Jericó, porque quem é orgulhoso, presunçoso, que acha que sua religião é melhor do que a dos outros, que acha que religião salva, também está descendo para Jericó. Mas o bom samaritano, quem era o samaritano? Era aquele que era rejeitado. Samaritano não tinha valor, mas foi ele que socorreu o caído, que ungiu, que lavou suas feridas com vinho. Para quem não sabe, o vinho é um remédio altamente cicatrizante. Então ele lavou os ferimentos com vinho, significa o sangue do Senhor Jesus, e lavou os seus ferimentos, ungiu com azeite, símbolo do Espírito Santo. Jesus disse: quem não tomar o meu sangue não tem parte comigo. E ele disse: eu vou, mas vos darei outro Consolador, o Espírito Santo. Então passou remédio nas feridas, colocou na cavalgadura e levou para uma estalagem e disse: cuida dele, e o que faltar em pagamento, quando voltar pagarei tudo. Então Jesus é o bom samaritano. Aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó foi rejeitado e foi assaltado, rejeitado pelo sacerdote e pelo levita. Mas o bom samaritano cuidou das suas feridas e curou as suas feridas. O sangue é o vinho e o azeite é o Espírito Santo. Nessa terceira escola da vida, o cristão já se encontra amadurecido. Ele já consegue socorrer o necessitado. Ele já consegue ajudar a levantar o caído. Ele é preparado para conquistar vidas para Cristo. Na escola do Jericó, o cristão ele já está solidificado como corpo de Cristo. Ele já não está sendo carregado pelos outros, ele já desce nas estradas do mundo para resgatar pessoas para subir para o reino. Ele já cura as feridas, porque ele já não é mais ferido. Ele é como o bom samaritano que está ao longo das estradas do Jericó para socorrer aqueles que são massacrados pelo Deus desse século, que são massacrados pelo diabo e seus discípulos, que estão sofrendo, desprezados pelas lideranças religiosas e por aqueles que se dizem servos de Deus e não são, que só querem sugar aquilo que as pessoas podem dar, mas não tem azeite, ou seja, não tem unção, e não tem o vinho, ou seja, não é coberto com o sangue de Jesus. O bom samaritano diz: cuida dele, e pagou e disse: o que faltar eu pago quando voltar. Está escrito na palavra de Deus que nós temos o penhor da nossa herança, o selo do Espírito Santo está na nossa vida, e Jesus disse que esse selo, ou seja, o pagamento, nos garante a entrada no reino eterno de Cristo e de Deus.
E quando ele voltar, a nossa herança estará garantida conosco. O quarto estágio da vida, a quarta escola da vida é o Jordão. O Jordão é um palco de muitos acontecimentos extraordinários. Porque nesse estágio da vida do Jordão, quando o cristão já está no Jordão, o Jordão é o mais notório e misterioso da Bíblia. Porque o Jordão teve grandes acontecimentos no Jordão, na história bíblica, e estão associados ao Rio Jordão. Nesse estágio da vida, o cristão já atingiu o ápice da sua carreira. Ele já pode dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, dará não somente a mim, mas a todos. A quantos? A todos quantos amarem a sua vinda. Eu vou dizer para você, se tem uma coisa que hoje crente não quer, é a vinda de Jesus. Porque o crente está correndo atrás da bênção, da campanha da vitória, está correndo atrás de angariar, de construir, de edificar. Mas o apóstolo Paulo diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, a todos quantos amarem a sua vinda. Quando a pessoa ama a vinda do Senhor Jesus, então ele quer, ele fala Maranata. O Jordão é o ápice, o Jordão é o ponto mais alto. Quando você chega na escola do Jordão, na quarta escola da vida, então você já almeja que Jesus venha, você já quer que ele volte, você já diz: eu estou pronto, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A travessia do Jordão é uma das grandes maravilhas registrada na Bíblia. Josué 3:4, e o Mar Vermelho abriu uma vez só, mas o Jordão abriu 3 vezes. Então o Jordão é um palco de grandes milagres. O general Ciro Naamã, rico, leproso, vencedor, invencível, nunca perdeu batalha, um dos exércitos mais cruentos que já teve na terra. Para você que não sabe, os sírios, ou assírios, é o mesmo povo. Eles se vangloriavam de ser os mais cruéis que haviam na terra. Eles tinham capacidade de tirar o couro de uma pessoa viva com faca cega e soltar para correr no sol quente e morrer à míngua. Eles tinham capacidade de construir no centro da sua capital, que era Nínive, um monumento construído, um grande montão de crânios humanos, que eram os crânios dos seus inimigos. Os sírios tinham capacidade de abrir a barriga de uma mulher grávida, tirar o feto e pôr um gato vivo e costurar. Eles eram os mais cruéis, eles eram os que mais maltratavam suas vítimas. O general Naamã era general do exército sírio, e foi lá no Jordão, quando ele tinha na sua casa uma escrava, ainda menina, que disse para sua senhora: se o meu senhor estivesse lá em Israel, ele seria curado da sua lepra. Então a mulher falou para o marido era rico, era poderoso, mas tinha lepra. Lepra no dinheiro não curava lepra. Lepra é símbolo do pecado. Então o rei da Síria mandou uma carta por Naamã para ir lá em Israel, para que Eliseu curasse o seu general da lepra. Mas o general foi ao rei e entregou a carta, e na carta o general sírio mandava que o rei de Israel curasse Naamã. O rei de Israel rasgou suas vestes, jogou cinza na cabeça e disse: esse general e esse rei está querendo ocasião contra mim. Quem sou eu? Por acaso eu sou Deus para curar o seu general da lepra? Então rasgou sua roupa, jogou cinza na cabeça, vestiu pano de saco. Então quando Eliseu soube disso, diz: manda o general para mim, que eu vou mostrar para ele que há profeta de Deus em Israel. Então quando Naamã parou à porta da casa de Eliseu, ele esperava que Eliseu viesse com honras e o tocasse, e a lepra sairia. Mas veio um mensageiro e disse para Naamã: o profeta disse para você mergulhar no Jordão 7 vezes. Ele ficou irado e disse: por acaso na minha terra não há rios limpos como o Abana e o Farpar?
em que o povo pudesse mergulhar. O Jordão era um rio sujo, irmãos. Descia caveira de animais, descia urubu em cima de vaca boiando, descia tronco de pau, água barrenta. E ali era o último lugar onde o general da grande Assíria podia mergulhar. Então, quando ele ficou irado e disse isso, um dos seus homens disse assim para ele: se por acaso o profeta lhe pedisse coisa mais difícil, você não faria? Que te custa mergulhar no Jordão? Então ele aqueceu-se e foi, e começou a mergulhar no Jordão. Uma vez saindo estava leproso, segunda vez leproso, terceira vez estava leproso, quarta vez continuava leproso, quinta vez a lepra era a mesma, sexta vez não tinha acontecido nada, mas o profeta havia mandado o mensageiro dizer-lhe: mergulha 7 vezes no Jordão. Então ele mergulhou a 7ª vez. E lá, quando ele saiu do Jordão, está escrito que a sua pele era como a pele de uma criança, porque a lepra ficou no Rio Jordão. Então o Jordão foi palco da cura do general Naamã. O Jordão, lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo de número 5 e 6, João Batista batizou grandes multidões no Jordão. Foi lá onde ele começou o seu ministério. Foi também no Jordão onde o Salvador do mundo foi batizado, e onde o Espírito Santo, em forma corpórea como que de pomba, pousou sobre Jesus. Porque Deus havia dito para João: aquele sobre quem vires descer o Espírito em forma de pomba, é ele. Então, quando João batizou Jesus, o Espírito desceu em forma corpórea e pousou sobre Jesus. Enquanto isso, o Pai disse em alta voz nas nuvens: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma sente prazer. Aqui está uma prova da existência da Trindade. Na Bíblia não tem a palavra Trindade, mas no batismo de Jesus está a Trindade. O Filho Salvador está sendo batizado por João. O Espírito Santo vem em forma de pomba, pousa sobre Jesus, e o Pai fala em alta voz nas nuvens com voz de trovão: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma sente prazer. Foi no Jordão que Jesus foi batizado, e após ser batizado no Jordão, o Espírito desceu sobre Jesus. E em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, Jesus voltou do Jordão, cheio do Espírito Santo, e foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. As 4 escolas da vida: Gilgal, o lugar onde nós devemos lembrar do primeiro amor, o lugar de renovar a aliança, o lugar da reconciliação com Deus, o lugar da comunhão com Deus, da ceia do Senhor, o lugar onde é capacitado para vencer. A escola do Jericó é a escola onde nós devemos entender que temos que ganhar as almas lá no mundo, porque o povo no mundo está perdido. A escola do Jericó, a escola do Betel, é a escola da adoração. A segunda escola é o Betel, a escola da adoração, a escola do culto, a escola da consagração, daquilo que nós vamos oferecer para Deus. Lá no Betel ninguém ia de mão vazia. O Jericó é a escola do mundo. E o Jordão é a escola onde nós já estamos consolidados como servos de Deus. E quando Elias atravessou o Jordão, quando ele chegou ao pé do Jordão, juntamente com Eliseu, ele tocou a capa no Jordão, o Jordão abriu pela 3ª vez. Primeira vez para o povo de Israel atravessar para a terra prometida. Segunda vez, quando Elias tocou a capa na água, o Jordão abriu, eles passaram em terra seca. Quando iam pelo caminho, então, de repente, veio um redemoinho muito forte, e veio um carro de fogo e separou Elias de Eliseu. E a capa de Elias ficou. E Eliseu tocou a capa no Jordão e ele abriu a 3ª vez.
Então, a quarta escola da vida é a escola do arrebatamento, do poder de Deus, o Jordão. Quando a pessoa chega na escola do Jordão, ele já está preparado, ele está pronto. E agora eu pergunto, em qual escola você está? Devemos tirar proveito de cada estágio da nossa vida. Eu queria esquecer meu passado. Nós devemos lembrar do passado. Neste mundo precisamos lembrar, tirar proveito de cada escola da vida, extraindo lições espirituais importantes para o nosso crescimento espiritual. Está escrito em Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Então, avança, não estagna, não para, não pasma. Então passa pela escola do Gilgal, renova a aliança, entra em comunhão, passa pela escola do Betel, se torna um verdadeiro adorador. Quando você se torna um verdadeiro adorador, quando você é membro da igreja, aí você pode descer para o Jericó, porque lá você vai ter poder para resgatar os perdidos, os caídos, porque você tem o poder do sangue e você tem a unção de Deus na sua vida. E quando você chega no Jordão, então é só glória, porque as águas vão se abrir para você passar, e o reino está após passar o Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos,